O que vai acontecer agora, Fabiola, é que toda essa discussão ela será potencializada porque o Flávio Dino vai assumir a presidência da primeira turma, que é justamente a turma da qual participa o Alexandre de Moraes e a turma que vai cuidar desse julgamento do Bolsonaro e da sua tropa toda, né? E, em outubro vai haver. Hoje, a primeira turma é comandada pelo Cristiano Zanin, que é outro ministro indicado pelo Lula, foi advogado do Lula na Lava Jato. Hoje ele, o Zanin é o presidente. A partir de outubro será o Flávio Dino. Então, nesta turma estão os dois ministros indicados pelo Lula. Está o Alexandre de Moraes, que é demonizado pelo bolsonarismo. Estão ministros que têm os 5, o Alexandre de Moraes e os 4, têm votado de maneira uniforme. Pequenas divergências aqui e ali, mas a unidade da turma é muito visível, né? Então, a discussão vai ser potencializada porque os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, o Nunes Marques e o outro lá, o terrivelmente evangélico, né, eles não participarão do julgamento, a menos que o caso seja transferido para o plenário. Então, se você joga para o plenário, uma coisa anularia a outra. Não, tem 2 indicados pelo Lula, mas também tem 2 indicados pelo Bolsonaro. E o resultado final seria provavelmente o mesmo, a condenação, né? Mas você higieniza o processo, na medida em que você tira dos réus e dos seus devotos, tira o argumento. Olha, não é na primeira turma, está no plenário do Supremo, e lá estão ministros indicados pelo Lula, mas também tem os indicados pelo Bolsonaro. Então, é por isso que a discussão é relevante. Não há dúvida de que o Flávio Dino não deve se considerar suspeito para participar desse julgamento. Ele até, a certa altura, a gente espreme um pouco mais na entrevista, fala, não, mas em entrevistas sucessivas, o senhor disse, já manifestou a sua impressão de que o que houve no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Aí ele diz, bom, se esse for o critério, todos os ministros do Supremo, inclusive no dia em que houve a volta do Supremo ao trabalho, depois de consertar o plenário que foi destroçado no 8 de janeiro, todos os ministros, num vídeo, manifestaram a sua contrariedade em relação ao que aconteceu e disseram, com palavras distintas, a mesma coisa. Olha, houve aqui uma tentativa de golpe. Então, ninguém poderia participar do julgamento. Então, não é isso que está em discussão. E o Flávio Dino tem toda a razão. Não há razões para que ele, não há elementos para alegar que ele seja suspeito. Mas o bolsonarismo já está alegando. O Rogério Marinho, que é o líder do PL no Senado, ainda ontem dizia, olha, como é que nós vamos confiar numa Câmara de Gás, é assim que é apelidada a primeira turma, uma Câmara de Gás que é integrada pelo Dino, pelo Flávio Dino. Como vamos confiar na isenção dessa turma? Ele, de novo, mencionou a suposta suspeição do Alexandre de Moraes. Então, o debate está no noticiário, Fabíola, deve ser intensificado esse debate a partir do momento em que o Dino for acomodado na presidência da primeira turma. Por essas razões todas, o Supremo deveria refletir sobre a conveniência de manter ou não na turma esse julgamento, se não seria o caso de levá-lo ao plenário. Você acha que eles estão impedidos, o Sakamoto, ou não, né? Porque é o jogo do Supremo Tribunal Federal também esse, né? Eles são indicados pelos políticos que estão no comando, né? Pelos presidentes. Como é que você vê essa situação dos ministros participarem de julgamentos que eles já atuaram ou omitiram opinião? Eu não vejo nenhum deles impedido, não, Fabiola. Nenhum dos ministros que estão listados, eu não vejo nenhuma razão de impedimento. Né? Existe uma tática muito comum, normalmente isso acontece principalmente com criminosos comuns, mas também tem criminosos de alta classe, também que usam a mesma coisa, que é o quê? Você atacar o jogador para tornar esse jogador suspeito e a partir daí você tirar ele de cena, né? Então, isso acontece com traficante, com um monte de que tenta criar uma fratura na imagem da pessoa que está julgando ou do promotor para tentar torná-lo suspeito, inventa uma coisa aqui, inventa uma coisa ali. Ora,
se todo mundo, né? Isso é muito fácil. O Bolsonaro atacou o Supremo praticamente inteiro, tirando aqui o André Mendonça e o Nunes Marques. Né? Então houve ataque sistemático e talvez do Dias Toffoli, né? Que foi uma ponte de diálogo com o bolsonarismo, né? durante o governo, mas o resto foram bastante atacados. Não se pode se fiar nisso. Olha, é porque são inimigos de Bolsonaro. Quem tornou o inimigo, quem na verdade elencou eles como inimigo foi o Bolsonaro. Eu não posso que um criminoso chegue, aponta tal pessoa como alvo, começa a bater naquela pessoa para poder lá na frente garantir que aquela pessoa não julgue ele. Isso aí não é. Um denunciado, um futuro réu não pode decidir quem vai deixar de julgar. Tem um ponto também que na minha avaliação, e do ponto de vista de indicação, o Lula indicou. Os governos do PT indicaram a Carmen Lúcia, indicaram o Toffoli, indicaram o Fux, indicaram o Dino, indicaram o Zanin, indicaram o Barroso, indicaram o Fachin, né? Então a maioria do Supremo, né, foi indicada da mesma forma que em outros governos teve outras pessoas também indicadas. Gente, durante o mensalão, por exemplo, ou mesmo durante a Lava Jato, Lula foi preso, pegou 580 dias de cana com uma corte de maioria indicada por governos do PT, né? No mensalão você tinha à frente do caso, né, tocando uma figura proeminente no Supremo, que era o Joaquim Barbosa. Então, você tá entendendo? Tipo, não tem na minha avaliação, não tem essa relação direta, né? É claro que o Bolsonaro, ao ter atacado sistematicamente o Supremo Tribunal Federal, as instituições brasileiras, não vai ter a simpatia da maioria da corte. Isso é óbvio, mas aí que tá. Tecnicamente não teria a simpatia de qualquer pessoa democrata no país, né? Gente, vamos lembrar do que ele está sendo acusado. É importante neste momento lembrar do que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado de uma má utilização de recursos públicos numa licitação durante o seu governo em que ele não tinha uma relação direta. Não, ele está sendo acusado de liderar um processo de golpe de Estado, de dissolução violenta da ordem democrática do país, de organização criminosa, de destruição do patrimônio, de dilapidação. Ou seja, ele está sendo acusado de coisas muito graves que todo mundo viu. Né, a gente viu a cereja do bolo, que é o 8 de janeiro, mas a gente viu a profusão de provas, a gente viu tudo isso que envolve ele, coloca ele lá. Né? Agora, por final, tem um ponto também que vamos considerar. É claro, se perguntar, eu até comentei na resposta anterior, indo pleno, você ajuda a desmontar determinado argumento da oposição bolsonarista. Mas eu também não tenho dúvida nenhuma que se esse argumento for desmontado, surge outro. Não tenho dúvida nenhuma, se essa questão da primeira turma for resolvida no sentido de, então vamos botar no pleno, a discussão seguinte este caso não é do Supremo, esse caso deveria ser na primeira instância. E aí todo mundo vai começar a bater primeira instância. Para quê? Para dar tempo de o Bolsonaro não ser efetivamente punido por isso, não ser efetivamente punido pelo crime que cometeu. Se for deixado de lado a questão da primeira turma, o discurso que vai aparecer volta a ser a questão do julgamento de primeira instância e não no Supremo como fórum para isso, né? Então, ou seja, eles vão procurar sempre uma outra forma de criar problema, o que também é natural, né? Você tem os defensores deles discutindo juridicamente, legalmente isso, e os apoiadores políticos esperneando, e os júris esperneantes faz parte da democracia também. Agora é 10 horas e 46 minutos. Vamos falar sobre a delação do Mauro Cid.